Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos trabalhar mais um tópico importante para você, para o seu concurso, né? Espero que vocês gostem. Vem comigo aqui. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar o projeto político pedagógico, o famoso PPP. Em alguns casos, por que traz agora só PP, só projeto pedagógico? Quando foi criado? Qual a sua importância no ambiente do ensino universitário? Qual a sua implicância para um ensino de qualidade? Qual a sua relação com o LDB? Tudo isso faz parte da nossa aula de hoje, ok? Espero que gostem e vamos lá. Então, tá aqui o projeto político-pedagógico, ele faz parte o que eu creio que é mais importante dentro da gestão da nossa escola pública, que é a participação da comunidade acadêmica, os profissionais da educação. Os profissionais da educação envolvem não só os professores da educação, mas envolvem também os assistentes pedagógicos, a coordenação, reitoria, a comunidade. Então, essa gestão participativa, ela está, inclusive, garantida no artigo 14 da LDB. E ela é justamente o que faz da escola um organismo vivo, que faz ligação com a sociedade, com o que se ensina, com o que se espera, suas metas e seus objetivos. Sem projeto político-pedagógico, a escola se desmonta e ela passa a não ser algo orgânico, que seja vinculado a um sistema de ensino, e passa a veicular ideias sem que aquelas ideias passassem por um crivo de importância para aquela sociedade. Vejamos que nós temos no país uma diversidade muito grande, inclusive não só de interesses pedagógicos, mas de condições de ter acesso a estar em aula. Por exemplo, as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, a educação no campo, o período entre safra, que exigem, por exemplo, calendários diferentes, exigem também projetos políticos pedagógicos diferentes. Muito bem, então vamos lá? Olha só, o foco, então. Primeira coisa, democratização. A democratização, coloquei uma foto aqui para você, da Summerhill School. Tem também, e foi muito famosa quando foi criada, a Escola da Ponte, em Portugal. Summerhill School era esse modelo participativo. Não se apresentava um currículo, um cronograma do que iria ser ensinado, mas isso era apresentado em termos de votação, para que os alunos escolhessem o que eles gostariam de aprender naquele ano, né? Isso é o resultado de uma ideia de democratização. E quando a gente fala em democratização, nós temos que lembrar que o Brasil ele ficou de 1964 até 1985 sob o regime antidemocrático, o regime militar. E aí, após 85, nós tivemos uma Assembleia Constituinte para criar a nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Democrática, a Constituição Cidadã, em que ela coloca como um dos mecanismos a ser considerado na construção do modelo de escola que queremos, justamente essa participação na democracia, na constituição do currículo, na constituição do projeto político-pedagógico. Então, por isso que ele é projeto. Então, o que pode cair, por exemplo, na sua prova o que é projeto? É alguma coisa que está ligado a sistema, alguma coisa que tem cronograma, que tem sequências lógicas, que tenha uma visão científica e sistematizada do que vem a ser o ensino. Por que ela é chamada de político? Porque ela envolve questões de poderes, não só de poderes, por exemplo, a luta, o espaço de poder é um espaço, uma situação que é vivenciada no espaço escolar. Não só o poder, por exemplo, de quem criou o cronograma, ou o poder de quem vai executar. Quando ela é assim vertical, quando o poder é exercido de forma vertical, geralmente a gente encontra muito isso, por exemplo, em escolas que têm uma coordenação mais aristocrata e do sistema particular de ensino. Quando isso acontece, o professor ele vai ser um executor daquela ordem que vem de cima. E aqui nós vamos ter o elaborador do projeto político-pedagógico.
Isso não é uma gestão participativa, uma democratização do ensino, tá? O legal é quando a gente tem, apesar de existir o respeito no organograma da instituição, o legal é que a gente tem a condição de exercer enquanto professor não só a nossa autonomia de estar em sala de aula, como diz no dia a dia, com cuspe e giz, mas que também a gente possa exercer o pensamento racional e crítico e elaborar as estratégias necessárias para o melhor aprendizado daquele aluno, que afinal de contas sou eu, professor, que mais entra em contato com o aluno. Então, se você vai fazer uma prova, um concurso, a dica é cuidado com o que acontece no seu dia a dia e cuidado com o que está na força de lei. O que vai cair na sua prova não é o seu cotidiano, é o que está expresso nas leis, né? Por exemplo, na LDB, no Código de Ética, na Lei 8.112, que ela regimenta um plano de carreira do servidor, né? No projeto político pedagógico da instituição. Então, veja, tem que ler o que está na lei. Então, aqui nós estamos falando de projeto, né, que é o sistema de sequências, de ações, de elaborações, político, porque ele é ideológico, né? Então, projeto político pedagógico que tem a ver com a escola, tá? Isso tudo para promover o quê? A autonomia. O que isso significa? Que o projeto político da minha escola, às vezes, pode ser diferente do projeto político pedagógico da sua escola. A minha, às vezes, ela pode focar questões só de conteúdo, né, numa visão mais conservadora da escola. A sua escola, ela pode focar muito mais as questões de respeito ao universo humano do aluno. A outra pode ser mais libertadora, como a pedagogia de Paulo Freire. A outra escola pode ser mais focada em aspectos de liberdade, como as escolas Waldorf, por exemplo, né, em que o aluno estuda num universo sem paredes, né? Usa a própria natureza em volta. Então, cada escola vai ter autonomia para elaborar o seu projeto político-pedagógico. Vamos supor que a sua escola está numa região do país, né, numa periferia, em que há uma enorme quantidade de alunos no período pós-aula ociosos, né, por exemplo, nas praças, né, às vezes tem um alto índice de violência. O projeto político-pedagógico, como ele é participativo e democrático, ele pode chamar a comunidade, e ao fazer a pesquisa, ele vai ter um instrumento para poder elaborar qual a melhor forma de utilizar o tempo livre daqueles jovens, né? De chamar a comunidade, de abrir a escola para a comunidade. Tá? Sugiro que vocês aí assistam o filme, quem não puder ler o livro, né? Escritores da Liberdade. Veja, enquanto a escola, naquele filme, dá as costas para a professora, ela tem autonomia, com muita dificuldade, é óbvio, para criar sua própria política pedagógica. E o ruim ali é que ela fez isso solitariamente. O legal do projeto político-pedagógico é que toda a comunidade escolar, ou a comunidade que envolve a escola naquele bairro, né, naquelas necessidades, eu creio que o que a lei vem trazer para a gente é que essa comunidade é que tem que se unir, e não só um professor, uma pessoa, né? Tem que ser toda a escola, tem que ser um esforço enorme, tá? Tá aqui um trecho para você, ó, impossível a existência de um ambiente democrático sem que ocorra a participação plena, tá? Tá aqui, ó, participação plena, ela é pré-requisito para o ambiente democrático, e a escola é um ambiente democrático, ela cuida da pluralidade de ideias, da liberdade de pesquisa, da liberdade de difusão, da liberdade de conhecimento de diversas áreas, da possibilidade de termos escolas públicas e particulares com interesses diversos, ok? Muito importante essa parte. Os campos da ação do projeto político-pedagógico. Como ele é amplo, ele envolve, então, o setor administrativo, que participa das reuniões, o setor pedagógico, o setor financeiro. Recentemente eu recebi um questionário da UFTM perguntando várias questões sobre todas essas áreas. Qual era a minha visão sobre o professor que ministrou determinada aula, qual era a minha visão sobre a coordenação, se ela estava amplamente aberta às demandas, se ela dava realmente o retorno necessário, como era o setor financeiro, se estava cumprindo aquilo que se espera como o auxílio para aquele estudante que não tem tanta possibilidade financeira
dentro do universo acadêmico, que precisa de bolsa, que mora em outra cidade, que não tem como se alimentar, se o espaço da cantina é adequado, se existe processo de interação, se os preços são ofertados de uma forma justa, né, para aquele aluno que está em fragilidade econômica. Então, os campos de ação do PPP, eles são amplos, porque ele faz exatamente o vínculo da escola com a comunidade. Ele faz a escola não ser só uma instituição isolada, ele faz a escola ser comunicativa com suas demandas, tá? Muito importante você que vai ser um funcionário público que tenha acesso ao projeto participativo da sua escola e acesso às reuniões desse projeto participativo para a elaboração dos próximos. Porque quando o projeto participativo é feito na sala do diretor, ele não é participativo, né? Ele é autocrata. Então, ele tem que ser feito na reunião, né? Ele tem que ser feito com as pessoas que participam dessa situação. Olha só. O que é essa gestão participativa, então, né? Eu já expliquei para você qual que é o impasse, né? Por que alguns setores, algumas bancas, algumas situações, a gente vê com 3 P's ou 2 P's. Projeto político-pedagógico e aqui projeto pedagógico. Eles estão querendo, naquele movimento, né, de escola não ideológica, tirar a ideia do político. Bom, isso é um debate amplo, né? E é muito difícil a gente deixar de exercer política na escola. A escola é um espaço para política, é um espaço para ideologias. Então, ainda que não tenha o P no simples nome, vai ser muito difícil a escola deixar de ser um lugar de circulação de ideias. E onde tem ideia, tem política, né? Bom, então, essa contradição em torno do projeto político pedagógico diz o seguinte: ele é um requisito burocrático, portanto técnico, ou ele é um documento norteador de políticas escolares? Então, vamos lá. Quando eu digo que ele é um requisito burocrático, eu estou querendo dizer que ele é vertical, estou querendo dizer que ele foi feito na sala do diretor daquela escola, ele não foi participativo, e nesse sentido o professor ele é um executor daquilo que a escola achou que deva ser o melhor, tá? Eu tenho a sorte de trabalhar em várias escolas e a maioria delas nos consulta. Olha, nós temos um problema, o que você acha que a gente deve fazer? Temos reuniões periódicas e isso faz parte da rotina de uma escola que tende a ser democrática. Isso é muito importante, né? Então, se ele for só técnico, né, o professor vira um executor, vira só uma partezinha de uma engrenagem, vira máquina, ele é reificado. Agora, se ele é o contrário, né, aí o professor ganha uma importância de elaborador daquilo que ele vai trabalhar, tá? Então, esse projeto político-pedagógico, ele não é o plano de aula do professor. O projeto político-pedagógico, ele é um documento entre os professores da educação, os gestores da educação, os profissionais da educação, a sociedade, a comunidade como um todo. Ele é mais amplo. E dentro disso nós temos o plano de aula, quer dizer, o que o professor vai fazer dia a dia para atingir aquelas metas que estão lá nesse plano maior, que é o projeto político-pedagógico, tá? Então ele vai ser um documento norteador de políticas escolares. E ele não pode ser rígido. Se ele for rígido, ele perde a sua importância democrática. Ele tem que ser, ele tem que ter uma relatividade estável, uma estável relatividade, né, para poder se adequar quando precisar àquilo que é necessário para aquela região. Por exemplo, vamos imaginar que na sua escola você tenha hoje, né, 2 alunos que precisam de uma educação especial, certo? Eles precisam de atendimento especial, isso está garantido pela LDB, está garantido pelo Plano Nacional de Educação, e de preferência que seja feito na escola regular. Em alguns casos, com alguns distúrbios ou algumas situações em que o aluno precisa de um especialista, a escola pode fazer até convênio, ou pode ser encaminhado para escolas especiais dentro daquela área, né? Dependendo do grau ali, né? Mas é muito
É importante que esse aluno conviva com o outro para que ele possa desenvolver outros hábitos, né? E também os que estão fora dessa necessidade especial também desenvolvam hábitos diferentes, né? Porque ele possa também compreender essa realidade e tudo mais. Aí virou o ano, a sua escola agora tem 22 alunos com necessidades especiais. O que você tem que fazer se o seu projeto político-pedagógico for estanque? Você não vai conseguir atender com a qualidade aqueles alunos. Então, é legal a gente ter essa possibilidade, chamar de novo a comunidade, refazer, reestruturar. Vamos criar uma sala só para eles? Não, isso vai contra a LDB. Vamos criar uma sala mista? Sim. Com quantos alunos? Vamos dividir cada um deles por sala? Ou não? O que devemos fazer? Devemos chamar um especialista para atuar aqui no colégio também? Tá? Então, isso tudo faz parte do projeto pedagógico da sua escola, tá? Agora, quando fala em participativo, gestão participativa, aqui tem um problema para a gente pensar, né? A gente usa o verbo participar de diversas formas. Uma delas é quando a gente quer informar alguém. A gente fala assim, olha, eu vou te participar sobre a reunião que aconteceu ontem. Né? Então, essa ideia de simplesmente informar, ela exclui a gestão participativa. Então, se é nesse sentido de informar, não houve gestão. Né? Agora, o participar no sentido de fazer junto, de elaborar as ideias juntas, né? Aí nós temos uma gestão participativa, tá? Então tem que tomar cuidado aí, porque às vezes uma questão de alguma prova que você vai fazer, ela brinca com essa semântica do verbo participar, isso pode atrapalhar aí na sua prova, tá? A gênese do PPP. Então, vamos lá. Como eu disse, de 1964 até 1985, nós tivemos um período de ditadura. No período de ditadura, duas matérias foram extintas. Nós tivemos a extinção de filosofia, que hoje já entrou como matéria oficial para a BNCC. Nós tivemos a extinção de sociologia. Tá? E no lugar, se você tem mais de 40 anos, você deve se lembrar que você estudou isso aqui, ó, educação moral e cívica. Olha, educação moral. Então, vamos substituir o pensar pela disciplina e moralidade no convívio social. E a sociologia foi substituída por educação social e política brasileira, tá? Então, a organização social e política brasileira dá a ideia que agora a gente vai ter que estudar fronteira do Brasil, como se organiza, quem é que está lá no topo do executivo, quem é que manda, né? Então, isso foi muito comum nos anos 80. E nos anos 80, nós tivemos a elaboração de materiais didáticos, né, num período chamado de tecnicismo. No tecnicismo, a gente tem uma diminuição da importância do professor e um aumento do processo do que a gente chama de sistemas didáticos. É dessa época também o que a gente conheceu como educação à distância. Houve um boom aí do sistema brasileiro de educação à distância. Havia cursos, né? Que você fazia à distância, havia sempre uma mesma estrutura do livro didático. O livro didático em língua portuguesa, ele não era o livro de língua portuguesa, ele era o livro de comunicação e expressão, como se a língua fosse usada só para comunicar e para se expressar, e não para persuadir, e não para ser espaço ideológico. Eu me lembro que no meu caderno tinha um texto de 5 parágrafos, e aí tinha, nas questões de compreensão do texto, tinha também 5 perguntas. A pergunta 1 estava com a resposta no parágrafo 1. Pergunta 2, a resposta estava no parágrafo 2, e assim por diante. E todas as respostas muito, assim, pouco reflexivas. Por exemplo, questão 1, que Chapeuzinho colocou na cesta? Questão 2, quem Chapeuzinho encontrou? Não perguntava nada, né, sobre o perigo de estar na floresta sozinho, quem seria esse perigo, quem você considera que seria a representação de um lobo na sociedade em que você vive. Essas perguntas não existiam nos anos 80.
Então, quando fechamos esse tecnicismo, esses materiais didáticos, por exemplo, o Instituto Universal Brasileiro, né? Quando a gente passa por esse estágio da abertura democrática, o primeiro presidente civil, José Sarney, né, com aquele lance todo, o Tancredo Neves não assume porque ele morre antes, aquela ideia de abrir-se democraticamente, né, de uma dilatação gradual e lenta, de anistia. E aí surge uma esperança de que a escola pudesse ser um espaço de democracia. Recentemente, nós tivemos um caso lá no Rio Grande do Sul, de uma universidade, em que alguns estudantes fizeram um protesto contra o governo federal. O governo federal, em resposta, soltou uma nota que a universidade deveria sancionar esses alunos e proibir a manifestação. O que o projeto pedagógico fez dessa universidade? Ele se reuniu com o professor, se reuniu com os gestores, se reuniu com a comunidade, releu a ideia de que a escola está num ambiente pós-ditadura, portanto democrático, e é direito do aluno usar o espaço da universidade para se expressar ideologicamente, e aí a escola respondeu à altura ao governo. A universidade respondeu, não vamos punir ninguém. Eles têm o direito, né? E a escola, ela vai bancar isso. A escola peitou o governo federal, né? O governo federal reagiu, porque dentro da lei, a escola é ideológica, a universidade é o espaço de circulação, né? De protestos, de reivindicações e tudo mais, tá? Então, o PPP vai ser o quê? A materialização. Por isso que toda universidade, todo concurso público vai cair essa lei para você. Porque o PPP é o local onde a democracia vai acontecer na escola, tá? É a materialização da democracia no espaço escolar. Muito bem? Espero que estejam entendendo, né? Então, aqui eu já expliquei para você por que ele é projeto. Ele é um sistema, né? Porque ele tem ordem, né? Porque ele tem lógica, porque ele obedece a um pensamento científico, né? Ciência, ele busca chegar a um fim. Por que ele é político? Porque ele é ideológico. Enquanto ideológico, ele tem a circularidade de ideia, tem um respeito, ele é democrático, ele é plural, ó, ele é democrático, ele é, como toda educação brasileira, gente, ó, inclusivo. E pedagógico, porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com a escola, ele é um instrumento escolar restrito à escola, não, ele é com a escola em diálogo com a comunidade. Por quê? Porque a gente tem que saber o seguinte, ó, a gente tem o direito de matricular os nossos filhos, está garantido pela Constituição, a partir lá do artigo 205, né, está garantido pela Constituição, é direito do cidadão, dever do Estado e da família, né, é um direito subjetivo estar na escola. O que o projeto pedagógico, político-pedagógico faz é saber o seguinte, ó, isso aqui é muito importante, ó, é saber, né, mostrar qual escola queremos ter. Beleza? Qual escola queremos ter? É uma escola que reproduz ideologias? Ou uma escola que avança, que evolui enquanto pessoa, enquanto pensamento, enquanto cognição? É uma escola que mostra a disciplina como principal valor, ou a escola que mostra que o respeito é o maior valor? Então, o projeto político-pedagógico, ele deixa isso muito bem claro, tá? Vamos lá. Aí, vamos falar de poder, então. Então, o ambiente escolar é igual ao ambiente de poder, de ideologia. Porque lá nós temos, vamos falar de sistemas, sistemas escolares. O Brasil tem 3 sistemas, né? Nós temos o sistema federal, ele é responsável prioritariamente pelas universidades, mas ele pode ter, por exemplo, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, desde que o sistema federal, né, universitário, esteja garantido. É o caso, por exemplo, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ele pertence ao governo federal, é um colégio de educação básica. Agora, quando a gente fala em sistema estadual,
O governo do estado, ele é responsável pela escola de educação básica nos anos finais. Anos finais é primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Pode ter uma escola estadual de ensino fundamental? Pode. Aqui na minha cidade, em Uberaba, nós temos a Escola Estadual Brasil, e ela é de primeira ao quinto ano, né? Então, nós temos aqui uma escola estadual, mas de nível, de anos iniciais do ensino fundamental. Não, mas isso só pode depois que ela conseguir, que esse sistema estadual conseguir garantir a quantidade de matrículas para todos os que estão necessitando naquela região, né? E nós temos o sistema municipal, que prioritariamente vai cuidar do ensino obrigatório a partir dos 4 anos. Esse ensino obrigatório ele inclui o ensino fundamental, que é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até chegar no nono ano, e a educação infantil, que é de 4 e 5 anos de idade, né? Educação infantil, e a creche, professor, a creche não é obrigatória, né? Então, tá aqui, ó, nós temos esses sistemas. Esses sistemas têm leis, eles têm que seguir determinadas ordenações jurídicas, e esses sistemas vão estar interligados em cooperação. E além desses sistemas, nós temos os materiais humanos que fazem parte deles, são os diretores das escolas, os diretores de cursos, os reitores das universidades, nós temos as pró-reitorias, no caso da UFTM, por exemplo, a pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa, ensino e extensão, a pró-reitoria de assuntos financeiros, quer dizer, nós temos organogramas muito bem determinados que implica a discussão do que é o poder no ambiente escolar. Então, essas ideologias, se elas forem articuladas de forma a serem respeitadas essas hierarquias, mas as pessoas serem convidadas a discutir qual é o caminho e a escola que a comunidade quer, vai ser muito mais significativo o ensino que essa universidade tem para a sociedade. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu acho muito bonita no UFTM, e é lógico que todas as universidades vão ter, eu estou falando da UFTM porque eu estudo lá, né? No primeiro dia de aula eu fiquei encantado, né? Porque eu não sabia dessas coisas, eu me formei em outra graduação há muito tempo, né? E de repente eu chego lá e falo lá, né? Na primeira palestra, que nós temos que lá tem um programa, né, de incentivo à escola para os alunos que estão afastados muito tempo da parte, por exemplo, de matemática, curso de matemática gratuito entre 5 e 7 da noite até começarem as aulas noturnas. Você vai fazer física, por exemplo, não se lembra muito de conceito de matemática, tem lá curso de nivelamento. Opa, legal, né? Fantástico. O cara chega, ele vai se atualizar, vai reforçar para aprender melhor aquela disciplina que ele está fazendo. Legal. Ó, tem auxílio deslocamento, auxílio moradia, e o que eu achei fantástico, está no plano pedagógico, projeto político pedagógico da UFTM, o dever de acolher os refugiados. Olha, eu achei isso tão digno, velho, tão digno, não é? Tem pessoas que passam fome aqui no semáforo, tem pessoas que vieram com família, tem pessoas que não tiveram condição nenhuma de se estabelecer naquela sociedade em que eles estavam, que não tem ninguém como amigos, que você vive uma solidão tremenda e vive um ato de despertencimento, né, de deslocamento, né, da sua cultura, da sua vida, de repente vem a universidade e fala, não, é bom para a sociedade, porque nós vamos tirar aquela pessoa da rua, é bom para a família, né? E exerce o que a sociedade acadêmica tem de mais importante, que é incluir pessoas, seja elas quem for, né? Então, é muito importante, o objetivo, então, dessa educação, ela perpassa, gente, ó, por gestores, né? Deixa eu pegar meu lápis aqui. Ó, por gestores, professores, pais, alunos, funcionários e mais comunidade, tá? Tudo isso aqui para fazer uma escola melhor. Aí você deve estar pensando, professor, mas você está conversando abobrinha. Na minha escola, na minha universidade, não tem nada disso. É justamente por isso que a gente tem que lutar, para que passe a ter. Já está garantido por lei, né? Então, agora é o momento da gente se despertar,
E eu vou dizer para você que eu passei a minha graduação. Minha graduação foi depois da abertura democrática, né? Eu não sou tão velho assim. Minha, minha graduação foi nos anos 2000. Eu não estudei projeto político pedagógico, eu não estudei LDB, eu não estudei a Constituição Federal do que fala sobre a educação do país. Isso é um grande erro das nossas escolas. Professor, isso é gravíssimo. E como que a gente faz para resolver? Tá aqui, ó. Chamar um colega, chamar outro. Oh, e aí, como é que faz? Onde é que está o projeto político-pedagógico da nossa escola? Algumas escolas você vai ver que não tem. Então, vamos fazer um. A gente pode, né? Aí, devagarzinho, você vai ali. Por isso é uma questão política, porque você precisa articular todo mundo ali, né? Em prol dessa educação. Bom, atividade fim, então, da escola. Eu coloquei aqui um trecho de Alice no País das Maravilhas, olha só. Alice perguntou, gato Shiri, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir. Se você não sabe para onde ir, então, Alice, qualquer caminho serve. O que significa? Se você tiver uma escola que não tem projeto PPP, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. O que se entende aqui por qualquer caminho? Cumpriu isso aqui, idade, a gente, você está aprovado, é mais. Cumpriu a questão de finalizar aquela determinada apostila, o conteúdo programático, beleza, você está liberado, pode passar de ano, você está apto a fazer o ensino superior. Se estivermos na faculdade, a mesma coisa. Nós demos o mínimo, você, que é de uma universidade particular, fez a contrapartida, que é quitar as suas boletas, né, em seu nome, e está ótimo, você pode ir para o mercado de trabalho. Ou seja, quando não tem projeto político-pedagógico, qualquer caminho serve. A escola não vai ofertar uma qualidade de excelência, a escola não vai cumprir o que se pede lá no Plano Nacional de Educação, a universidade não vai ter tantos alunos formandos, nós vamos ter evasão, e embaixo aqui desse vídeo vai ter o link do vídeo sobre evasão escolar, você pode assistir, tá? Vai ter um aumento de evasão, vai ter aumento de desistência do curso, trocas de cursos, frustrações, isso tudo a sociedade perde. Agora, quando eu tenho um PPP feito por essa comunidade, não é qualquer caminho que serve, é o caminho da emancipação, é o caminho do respeito ao aluno, é o caminho da inclusão, é o caminho da condição de garantir. Olha o que a LDB fala lá no seu artigo 1º, a condição de acesso e permanência. E o que fala a universidade? Acesso, permanência e conclusão do curso. Então, significa que não é qualquer caminho que serve. Eu não quero que o meu filho estude numa universidade em que eu tenha uma preocupação em 60% dos alunos serem aprovados para garantir aquela nota X do MEC. Não, eu quero uma escola em que o meu filho aprenda a respeitar, a servir-se como instrumento de saber para a melhoria da comunidade que ele está, em que ele entenda que aquilo que ele está aprendendo é significativo para que o outro também viva melhor no mesmo espaço. Eu quero uma escola assim. Né? Eu creio que você também queira uma escola assim. Isso não é utopia, não. Isso está muito próximo da gente fazer, só que precisamos de um esforço coletivo. O PPP é democrático e não deu certo até agora, porque até agora nós tivemos poucas instituições prontas para fazer o exercício da democracia. Porque a democracia, ela não é uma coisa que se ganhou, conquistou em 1985 com o fim da nossa ditadura. Ela é constante, ela é uma luta constante. Todos os dias nós temos que lutar pela democracia, porque senão volta tudo, né? As esferas de poder estão aí, tá? Então tá aqui, ó. Vou até apagar aqui para você perceber, ó. Basta incluir a criança na escola ou devemos pensar sobre qual escola deve existir para esse contexto? Então tá aí, ó. Então, o que se fez até então nas nossas escolas brasileiras é que a gente abriu matrícula. Não, cara, agora a gente tem que pensar assim, ó, qual escola deve existir para essa criança que está vindo agora?
que nós podemos fazer para essa escola ser melhor? O que eu, enquanto professor, ali naquela sala de aula, posso fazer para incluir? Depois que eu aprendi isso, eu parei de tirar aluno de sala de aula. Volta e meia, né? Às vezes o gestor falava, olha, está atrapalhando, tira de sala de aula. Depois que eu vi que isso é um instrumento ditatorial, um instrumento que realmente não inclui, falei, não, o aluno ele tem que aprender que esse espaço aqui é importante. Eu quero que ele me escute, eu tenho coisas importantes para falar para ele. E o dia que aquele aluno, na hora que chega no final do processo, ele vem pegar na minha mão e fala, professor, obrigado. Nossa, é o melhor dia do mundo. Por quê? Aconteceu a participação, a interação aluno-professor ali. E o ensino deu certo, ok? Muito bem. A concepção conservadora, aquela que não é legal de existir, né? Não é legal. Eu vou trocar o legal, porque a gente pode confundir aqui no concurso, né? Ela não está de acordo com a lei. Não, ela está de acordo com a lei, né? A, a gestão participativa, ela está de acordo com a lei. O projeto político-pedagógico está de acordo com a lei. O que acontece é que, na prática, tem escola que não faz, tem professor que nunca viu o projeto pedagógico da escola, tá? Então, quando eu quis dizer que a concepção conservadora não é legal, é que ela não é boa. Só isso que eu quis falar. Então, vamos lá. Quando é que ela acontece? Quando o diretor determina o que vem a ser o PPP, quando ele fala, ó, a nossa escola é isso, nossa escola está focada nisso, mas não perguntou para ninguém, tá? Quando o professor é um executor de tarefas, ó, você tem que cumprir a apostila 1 até tal dia, apostila 2 até tal dia, ó, vai ter um simulado ali, tá? Então, não houve ali uma reflexão sobre o que devemos ensinar para o nosso aluno, tá? Qual é a real dificuldade dele, né? Você já deve ter se deparado com alunos que ficaram com nota insuficiente, ficaram de recuperação. É muito comum a gente passar uma data, ó, tal data vai fazer uma prova, a matéria é essa, mas não foi feito um acompanhamento com aquele aluno, né? E a LDB garante isso, né? Garante o pleno desenvolvimento do educando, tá? Quem pode manda, quem sabe obedece. Eu pus um ponto de interrogação assim, é assim que deve ser? Cara, não é assim, não é assim, né? A gente tem que ter com cuidado das palavras, com educação, porque o ambiente democrático ele não é um ambiente anárquico, pelo contrário, né? Então, com aquela colocação, sabe, aquele momento que você acha, olha, eu preciso falar isso, né? Vai lá, devagarzinho e tal, não é bem assim que deve ser, né? Bom, então, nessa visão conservadora, né, o que é esse projeto político-pedagógico? É uma vigilância, um controle, uma centralização. Você já se deparou com coordenadores, ou às vezes diretores, ficarem andando no corredor, né, para ver se está tudo certo, se os alunos estão disciplinados, copiando a matéria e respeitando os horários? Aí chega alguém atrasado, ele chama a atenção, ó, o horário não pode, né, ele dá uma olhadinha assim pela porta e vê se está tudo tranquilo, tá? O que acontece? Os envolvidos, ainda que não sejam explorados, né? Os professores, os profissionais da educação estão sendo reprimidos, e os alunos também. Então, isso não tem a ver com gestão participativa, não tem a ver com democracia. Beleza? Bom, característica do projeto político-pedagógico conservador. Hierarquização do poder, essa é a primeira, né, de ações e de métodos. Burocratização do sistema, tem muito papel para preencher, então tem o plano de aula, depois você tem que anotar a frequência, isso tudo é necessário, mas quando isso é feito só para o domínio de quem está em cima, numa coisa vertical, e não pensando no aluno, é que é um problema. Tá? Aqui, a verticalização, tá vendo? Ó, a Secretaria de Ensino manda, a escola manda, o professor manda na aula, né? E o aluno manda no cachorrinho dele que está em casa. Né? Isso é uma reprodução da ditadura. Tá vendo que eu te falei? Que não pode dormir, que a ditadura ela acabou em 85, mas a democracia ela acaba se a gente também não defendê-la, todos os dias, tá? Produção de material didático padronizado, tudo certinho, né? Ela é o mesmo layout para todas as disciplinas. Ah, mas como que faria então? Olha, a gente pode adotar livros, né? Cada livro, né, é diferente, o professor escolhe determinada coleção, determinado livro, tal, né?
Agora, tem escolas que a gente tem que adotar aquele sistema, né? Porque aquele sistema ele vai ser comprado por pacote pelos pais, por exemplo, ou então ele vem do governo federal e ele vem com uma série de problemas, né? Porque houve um gesso na construção dele. Então, se a equipe que fez o material didático também conhece isso, antes de escrever, ela já consultou documentação para essas escolas que serão vendidos esses produtos, ele já consultou a BNCC, já consultou a LDB, já consultou o Plano Nacional de Educação, e aí se essa equipe que vai fazer o livro está antenada com isso, isso vai ser sim um instrumento de qualidade. Agora, se está sendo feito ali no sentido de vamos priorizar o conteúdo, né? Aí você não está participando a comunidade ou a educação do jeito que a gente espera. Avaliações parametrizadas por meio de metodologia anacrônica. O que se entende por metodologia anacrônica? Questão de marcar X, por exemplo, que é o que o nosso vestibular faz, né? Como que a gente vai preparar na escola de ensino médio, por exemplo, um aluno para a pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e extensão, que é o que ele vai virar na faculdade, se ele tem que chegar no vestibular e marcar X? Por que não avalia, por exemplo, o histórico daquele aluno, juntamente com o seu desempenho intelectivo, né, olhando o histórico dele, não só a nota final do vestibular que ele tira? Por que nós não temos, por exemplo, uma apresentação de um projeto que esse aluno achou que deveria, ao ser desenvolvido no ensino médio, deveria também ser desenvolvido já nos anos iniciais da sua universidade, né, como extensão disso, né, como alguma coisa benéfica para a faculdade? Então, isso é uma forma de controle que nós temos de 7 milhões de pessoas que vão prestar uma prova de vestibular todo ano. Então, é mais fácil selecionar, né? A gente pode ver que nós temos aqui, se eu tenho 7 milhões de pessoas que vão prestar vestibular, você concorda que nós temos 7 milhões de interessados em fazer o curso superior? Então, nós deveríamos, para acabar com isso, ter 7 milhões de vagas, né, disponíveis para essas pessoas. E não é assim que acontece. Então, numa festa em que a gente tem 10 crianças, eu vou partir o bolo em 10 pedaços. É óbvio, né? Foram 10 crianças, 10 pedaços. Na educação não acontece muito assim, né? Nós vamos pegar as 10 crianças, mas a gente vai ter só 4 pedaços de bolo. 3 vão ficar sem bolo, 3 vão ficar sem vagas na universidade, né? Então, nós precisamos reavaliar essa forma de avaliar. E hoje, no mundo tecnológico, a gente tem a produção de podcast, a produção de vídeo, nós temos a produção de pesquisa, nós temos a produção de situações ligadas ao humor, nós temos uma gama de novas metodologias ativas que ainda não estão sendo incorporadas como se elas fossem alheias à situação de educação, né? Então, acho que as nossas escolas estão perdendo muita chance de se reinventar. Elas estão reproduzindo os mesmos problemas do ensino presencial no ensino que está agora caminhando para uma outra formatação, como a distância, o híbrido ou alguma coisa. Por que isso acontece? Porque a gente está com foco no resultado. Precisamos sair bem lá, quando você fala em ensino médio, no Enem, para que a escola faça uma boa propaganda diante da comunidade. Esse é o sinônimo de boa escola, quando nós temos um projeto político conservador, né? Ela foca no resultado, na aprovação. Professor, e se a comunidade quiser isso? Aí, se a comunidade quiser isso, e o plano político-pedagógico deixou isso claro, já não é um problema mais. Você faz uma pesquisa com a comunidade daquela escola, com os pais que estão ali, e os pais deixam claro, nós queremos que os nossos filhos simplesmente aprendam matemática, física, química, biologia para passar no vestibular. A educação nós vamos dar, não a escola, tá? Opa, a escola ouviu a comunidade, lá fez pesquisa, os professores também concordar, aí virou democrático, né? Está o desejo da sociedade implantado, beleza? Bom, a inspiração nos modelos empresariais do Taylorismo. Então, o que é isso, né? Nós temos uma linha de produção e o bom produto é aquele produto que vai entrar no mercado de trabalho. Então, o aluno, quando ele está considerado um número, uma marca, né? Quando ele começa a sair em outdoor, é justamente porque esse modelo taylorista está, né, sendo implantado na educação. E o jeito de ensinar está aqui, ó, foco na disciplina e memorização do aluno.
Então, o que que ele faz na prova? Reproduz aquilo que o professor faria no horário de aula. Esse é um modelo conservador, né? Como seria, então, uma mentalidade agora diferente dessa? Olha só o que que mudou. Ó. Respeito às instâncias de poder que mais a existência de fala no lugar dela. De lugar de fala, o que que isso quer dizer? Significa que eu respeito o superior. Então, eu tenho lá na universidade o aluno e o professor. O aluno respeita o professor. Tem o professor e tem o coordenador. Respeita o coordenador. Tem o coordenador e tem o reitor. Há respeito entre eles. Mas o que está acima no organograma dá o direito à fala ao outro. O que você pensa? Como você pode contribuir para a gente mudar essa situação? Ó, já mudou por completo. Nós temos versatilidade em sua construção, então nós podemos mudar de tempo em tempo, ele não é estanque, não é mais vertical, ele é horizontal, porque, olha, a minha experiência de professor na área de humanas é diferente do professor que formou há 30 anos na área de exatas. E ele pode contribuir com muita coisa legal, assim como eu. Então, essa troca de experiências aqui, ó, ela é necessária. E para isso, para ela existir, temos que ter reuniões, para a gente conhecer os nossos colegas de trabalho, né? Ó, utilização de metodologias ativas nos processos avaliativos, que eu te falei, é o que está acontecendo. Nada disso que está acontecendo agora foi feito para educação. Né? Esse mecanismo de gravar aula não foi feito para educação, essa câmera não foi feita para educação, o data show não foi feito para educação, mas a educação pode usar, porque a gente tem a liberdade participativa de colocar isso no projeto político-pedagógico como instrumentos de aula, né? Produção de pesquisa, muito pouco isso no ensino médio e muito grande isso nas universidades, tá? Porque é isso que faz a sociedade evoluir enquanto pensamento, enquanto resolução dos problemas que ela mesma tem, né? Foco não na avaliação no final, agora é foco no processo. O processo, isso aqui é importantíssimo, né? Ó, o aluno, por exemplo, ele tirou de 0 a 10, ele tirou 10. No sistema anterior, ele vai ser um excelente aluno, tá? Agora, eu queria dizer para vocês que Einstein, Disney, Walt Disney, são pessoas que não tiravam 10, né? São pessoas que tiravam muito próximo do zero. Inclusive, uma professora disse para o Einstein que ele não seria ninguém na vida. Quando a escola em que ele estudou pegou fogo, foi rebatizada, depois de construída, com o nome dele, no Liceu Albert Einstein, lá na Alemanha. A professora do Walt Disney disse que ele nunca conseguiria ser nada na vida fazendo aqueles desenhozinhos que ele fazia em horário de aula. Então, veja, quando você tem um foco no processo, você tem a consciência de que nós temos várias personalidades na sua sala de aula. E que tem gente ali que canta, que dança, gente que toca, que compõe, gente que tem raciocínio lógico, que sabe matemática, gente que vai pesquisar baleia, gente que vai pesquisar a lua. Ou seja, a diversidade de pessoas que estão ali, ela tem que ser muito maior do que o tirar 10 na prova. Tá? Muitas pessoas que eu conheci que não tiravam 10, hoje são excelentes profissionais, porque encontraram aquilo que queriam estudar. A escola era muito chata para eles, né? Bom, então aí foco na interação, aluno-aluno, aluno-professor, professor. Ó, as escolas que mais dão certo, que eu trabalhei, são as escolas que têm essa interação. Esse trânsito entre as esferas de poder, esse diálogo, quando você liga para o gestor e fala, olha, eu tenho uma opinião a respeito desse assunto, ó, vem aqui na minha sala, vamos conversar, a ideia é legal, né? O cara não te exclui, ou então não te ouve só por protocolo, né? Mas leva a sua opinião adiante, isso é muito legal. Aí o professor não vira um executor, ele vira um mediador do processo que ele criou, né? Da metodologia que ele indicou naquela reunião, cara. O cara tá cheio de orgulho, fala, nossa, que legal, eu criei isso, as pessoas gostaram, vamos fazer, vai dar certo, funciona, né? Então aí o ensino passa a ser um meio de transformação humana e um meio de transformação social. É o alinhamento com a classe trabalhadora, não só com a elite. A escola foi elitizada desde que criou, né? Convido vocês a lerem a escola O Ateneu, né, do Raul Pompeia, a história dessa escola aristocrática, né, cujo diretor não é nada pedagógico, ele é centralizador de poder, ele é a imagem aí do imperador Pedro II, né? Então aí você vai ver o que é uma escola que não é de qualidade, né? Um livro do século XIX. Ah, professor, por que tem que alinhar a classe trabalhadora? Porque as escolas aqui no Brasil,
quando alguém queria estudar ia no século XIX, tinha que ir para Coimbra, não tinha universidade. Então, quem tinha dinheiro ia para lá. Então, surgiu primeiro a chance dessa elite adulta estudar. De repente surgiu aí a Revolução Industrial, a classe trabalhadora agora é uma massa de gente que não tem mais a escravidão como modelo social, mas tem agora o ser trabalhador livre. E onde deixar essas crianças? Então, vamos criar a escola. Então, criou-se ali o ensino médio, depois criou-se o ensino... Ela foi criando de cima para baixo, né? Agora vamos colocar a mãe, vamos dar só 120 dias de licença maternidade para ela, porque 120 dias de vida, o bebê já é autônomo, né? Vamos liberar, né, para estudar, né, para trabalhar. E aí, então, criou-se creche. Então, a creche foi a última escola a ser criada, né, para que esse trabalhador desenvolvesse o seu trabalho na sociedade. Então, agora, a escola ela tem a obrigação de reverter isso, já que o sistema está montado assim, todas as esferas escolares estão criadas, como melhorar a condição daquela pessoa de classe mais baixa, chegar até uma universidade, né, sem precisar das cotas. As cotas são importantes, mas como fazer a escola ser de qualidade o bastante, né, para que ela chegue até lá, né, nas mesmas condições dos outros, ok? É isso, o projeto pedagógico ele é muito amplo, ele fala de vida mesmo, tá? Bom, ao mesmo tempo em que o professor é cobrado e responsabilizado, ele também é expropriado de sua capacidade de intervenção na realidade socioeducativa em que atua. Então, ele está fora da realidade. A realidade com PPP, conservadora ou ausente, ela coloca o professor lá porque ele tem que estar. Né? E é por isso que se paga tão pouco para um professor, né? Porque já que ele tem que estar só para conter a disciplina do aluno, ele é um babá desse aluno. Ele não é um sujeito pensante, e nem precisa ser nesse sistema que está aqui, né? Então, paga-se muito pouco, né, para aquele que vai só olhar a disciplina daquele sujeito, como se fosse um vigia, né? Aqui, ó, agora, em um mundo diferente, ó, na instituição de ensino superior, prepara para o trabalho e não para a vida. Isso aqui, ó, no mundo neoliberal, é um mundo que pensa nisso, no dinheiro. Então, aqui nós vamos ter a formação de profissionais. É muito comum a gente ver essa distinção na prática, né? Não na lei, a lei vai ser a mesma para as duas instituições, na prática das universidades públicas e privadas. As universidades privadas, rápido, formação rápida, por exemplo, você vê curso de formação de segunda graduação em 6 meses, segunda graduação em 12 meses, quer dizer, é coisa rápida, é para o trabalho, tem que fazer o dinheiro circular. Né? Que tipo de formação humana a gente vai ter em 6 meses? Quer dizer, a gente está há 20, 30, 40, 50 anos, e a gente está aprendendo coisas ainda, né? Nós estamos nos humanizando a cada momento. Não, em 6 meses você já está pronto, né? Eu ouvi esses dias aqui na cidade, num poste, né? Primeiro, ó, ainda usaram essa expressão, né? Primeiro e segundo graus juntos em 6 meses. Olha aí, ensino médio e fundamental junto no supletivo em 6 meses, né? Quer dizer, que tipo de preparação é essa? O trabalho, ele vai promover, então, ó, a alienação do sujeito, né? Vai ser a máquina que executa a tarefa, que não discute, que não olha se aquela escola tem um PPP. Tá? Isso está onde? Uma sociedade individualista. Uma sociedade individualista, o ensino também vai ser assim. Quem chegar primeiro, né? O mundo do coach faz isso. Se você tiver foco, se você tiver, você vai primeiro lá, que você vai ganhar mais, é isso que interessa. Eu assisti a um vídeo aqui de um educador que está nessa linha de ensinar nesse sistema neoliberal. Ele se intitula coach, né, da educação, e ele fala, olha, se você tem amigos que não estão te apoiando nessa sua missão individual de chegar até esse fim, abandone esses amigos e arrume outros que te apoiem. Quer dizer, está excluindo tudo, é o contrário do que a educação tem que ser, né, gente? Ó, educação é tá? Ó, nesse sistema, a qualidade é substituída pela quantidade. Será que é isso aqui que vale? O acúmulo de matéria? Colocar o aluno muito mais horas aulas dentro de sala de aula é sinônimo de uma qualidade no final do processo? Né? E o aluno que tem dúvida, o que tem dúvida é porque ele é insuficiente em sua capacidade cognitiva e por isso não conseguiu acompanhar a matéria. Então, a matéria é mais importante que o aluno, ok?
Muito bem, ó. Então, a oposição, Constituição Federal e PPP. O que está dizendo aqui, ó? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Tem bancas que adoram colocar isso aqui para você, ó. Trocando uma palavrinha. A educação, direito de todos, dever do Estado ou da família, né? Não, é o E, né? É o E, quer dizer, a família e a sociedade têm que cuidar junto da educação, não é só o Estado. Tem gente que fala assim, essa escola é horrível, essa escola não educa. Não, não, a família também, né? A escola e Estado tem que estar juntos, tá? Bom, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Porque se é garantido isso aqui pela Constituição Federal de 88, tem que ter o PPP. Ó, é aqui que a sociedade entra. Para quê? Para visar o pleno desenvolvimento. O pleno desenvolvimento não é só para o trabalho, tá? O pilar, questão de prova para você, né? A educação, o pleno desenvolvimento do sujeito, ele passa pelo exercício da cidadania e pela qualificação para o trabalho. Isso está garantido pela Constituição e pela LDB em vários artigos. Eu chamo de tripé da educação. Pleno desenvolvimento, ele é alcançado com o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, ele é um planejamento para a vida e para a autonomia do cidadão. Não é só para a vida, senão o sujeito vai morrer de fome, vai depender das instâncias do Estado, vai depender das políticas, né, de transferência de renda, tudo mais, e a gente tem que trabalhar para a autonomia dele, e não é só para o trabalho, em que ele vai ganhar muito dinheiro, mas às custas do outro, da exploração e tudo mais, tá? Então, ó, pleno desenvolvimento da educação passa pelo exercício da cidadania e pela qualificação para o trabalho. Por isso que é importante esse PPP para nós, tá? Bom, vamos aprofundar agora em questões políticas, né? A sociedade dominadora e o PPP. O PPP, então, ele é democrático, não podemos esquecer disso, tá? Democrático. Olha só. Deseja o aluno submisso e obediente. Quem? A sociedade dominadora. O PPP deseja o aluno livre, né? Autônomo, pensante, beleza? Bom, eu estava dando uma aula esses dias, né? Num curso de interpretação de texto, e a gente estava analisando os heróis, né? E eu perguntei por que o Superman, você nunca viu um episódio do Superman combater estupradores, ladrões de carro, né? Isso aí não existe, porque o Superman, ele protege a propriedade privada, né? Ele foi criado lá na crise de 29 nos Estados Unidos, e aí, então, uma aluna me fez uma observação interessantíssima, né? Falou assim, professor, quer dizer, então, que eu vou estender isso aí para os outros heróis que eu já vi de filmes da Disney. Eu nunca vi um herói combater, né? Sequestro, um herói combater latrocínio, violência contra a mulher. Então, quer dizer que não existem heróis? Putz, olha que coisa fantástica a menina ver que ela foi condicionada a ter um conceito de herói que não tem nada a ver com heroísmo. Né? Isso é muito legal, porque o aluno fica livre no seu pensamento, fica autônomo. E ela vai construir agora um outro conceito de heroísmo. Ela pode ser herói de muita coisa, né? Heroína de muita coisa. Bom, então, pensar o PPP é pensar a emancipação, a autonomia, né, em gestão democrática. Isso aqui, ó. Aí você escuta lá Pink Floyd, você que gosta, ó. We don't need no education. Olha só, não precisamos de nenhuma educação, não precisamos de nenhum controle mental. Quando a educação é sinônimo de controle mental, não precisamos disso, não. Tá? Nós precisamos da educação libertadora, da educação. Por isso que essa música aqui é tocada constantemente, ó. Chega de humor negro na sala de aula. Veja, alguém chama um negro, de uma pessoa negra de macaco, a gente olha para o negro, né, para ver a reação dele. Enquanto a gente deveria olhar para a pessoa e falar, meu filho, faz 500 anos que já passou, não pode ser assim mais, né, tá errado, né? Olha só, então a escola passa por um processo de educação também, né? Lá na LDB, no ensino fundamental, fala a esfera do educar, a esfera do cuidar. Então, a gente tem que cuidar das crianças e educar essas crianças, beleza? Ó, professores,
Deixe as crianças em paz. Ei, professores, deixe as crianças em paz. Tudo era apenas um tijolo no muro. Todos são somente tijolos na parede. Olha que frase show, né? Quando a escola não é emancipadora, livre, ideológica, ela simplesmente é um prédio em que as pessoas passam ali por um tempo. Beleza? Muito bem. Agora, aí eu sugeri o Ateneu para você, o Ateneu apareceu aqui, né? Quando fala panóptica, foi uma criação aí de Michel Foucault, né? Uma sociedade de controle, em que o chefe fica no centro, com câmeras, né? Com câmeras olhando o que está acontecendo. Se você quiser ver isso, logo nas cenas iniciais, né? Daquele filme do Charlie Chaplin, em que ele mostra as linhas de produção, né? Você já percebe lá que tem um patrão que fica lá olhando a câmera, ele joga quebra-cabeça, ele bebe remédio, enquanto as pessoas trabalhando lá naquelas condições horríveis, né? Bem diferente do patrão. Então, ele compensa também visitar o Charlie Chaplin aí, né? Bom, diretores e coordenadores passam nas salas para ver se as turmas estão trabalhando, se há ordem estabelecida ou se o professor está sentado. Isso aqui é a sociedade do controle, ó. Controle. Ok? Ó. O que é disciplina? Obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos. Ordem, regulamento. Professor, então você está querendo dizer que não tem que ter disciplina na escola? Não. O que eu estou querendo dizer é que quando a escola é emancipadora, libertadora, ela é tanto o desejo de qualquer ser humano que o cara vai estar louco para chegar ao horário e estudar na sua universidade, frequentar a sua sala, porque ele sabe que ali ele vai sair modificado. Não precisa nem ter lista de presença, ele vai estar lá, né? Ok? Então aí o controle, ele mesmo vai fazer, ele vai, olha, eu vou respeitar porque isso é o que deve ser feito. E não por via de... É um acordo, o respeito é um acordo entre as partes, né? Ok? Então, o professor estaria destinado ao seu local de confinamento, que é a sala de aula com o pincel na mão. Ok? Não é essa a escola que, pelo menos, eu desejo, né? Características do PP agora, PPP enquanto gestão democrática. Voltado para a inclusão. Olha aí o ensinar e cuidar que eu falei, está na LDB. Vai lá, ler a LDB, que às vezes aparece LDB, né? Na parte de educação infantil. Beleza? Serve o cidadão, processos decisórios são participativos, transparências nas ações, cria processos avaliativos fiadores da construção coletiva. Olha o documento que vai te garantir isso lá na reunião. A ata, depois de feita a reunião, a ata vai ser lavrada em cartório, ela tem força de lei, está com a assinatura de todo mundo lá, aí ela pode ser aplicada, pronto, virou a condição sine qua non para a educação ser de qualidade naquela instituição. Beleza? Muito bem, muito bem. A amplitude do PPP. Ó. É no PPP que está a origem, portanto, a sistematização da organização do trabalho escolar. A organização do ensino, a proposta curricular, o planejamento escolar, o plano de aula. Tá vendo? O PPP é o que eu te disse, ele é mais amplo. Então, lá tem ó, o que o professor vai fazer, em consonância com o próprio projeto político-pedagógico. Lá tem o que a escola vai fazer junto com o professor, as propostas de recuperação paralela, as estratégias de ensino-aprendizagem, né? O conteúdo abordado, as matérias que são obrigatórias, as matérias que são de extensão. Você vai fazer um curso superior, o aluno vai fazer, ele tem as matérias obrigatórias daquele semestre e tem as eletivas. Quem que determina qual eletiva vai ser, qual obrigatória vai ser? O projeto político-pedagógico da escola, ok? Ó, o que ele combate? Olha a importância dele. Individualismo, ó, sociedade bancária, né, do lado do neoliberalismo, corporativismo, ó, ele combate a burocracia só pela burocracia. Não confunda burocracia com organização do projeto político, é preciso ter reuniões, sequências, atas e tudo mais, com a burocracia que vai atrapalhar o andamento do sistema do ensino-aprendizagem, né? Ó, autoritarismo, fragmentação do ensino, baixa qualidade do ensino e baixa qualidade da gestão e centralização do poder. Ok? Mais um filminho aí, quem gostar, ó, Meu Mestre, Minha Vida, com o Morgan Freeman, e você vai ver o que é um cara participativo, né? Muito show, não vou te dar nenhum spoiler. Eu mandei 2 aqui já para vocês, hein? Escritores da Liberdade, Meu Mestre, Minha Vida.
Vai assistir que você vai gostar. Vamos criar uma narrativa aqui. O diretor da escola chega no intervalo e fala, olha, gente, hoje vai ter uma reunião depois da aula, né, para a gente resolver na Secretaria da Educação as nossas diretrizes aqui do colégio, né, o que a gente vai fazer de projeto político-pedagógico. Então, eu queria que a professora fulana me acompanhasse nessa reunião, ok? O que essa narrativa ela tem? Ela tem uma imposição, ó, porque a diretora só comunicou, ela falou, eu quero fulano, tá? E ela excluiu as outras pessoas, os outros professores, ok? Ela excluiu. Então, isso não é um projeto, uma gestão democrática, tá? Vamos pegar aqui uma narrativa 2. A mesma diretora chega agora lá no intervalo e fala, olha, nós vamos ter uma reunião na Secretaria de Educação e eu queria saber quem aqui pode me acompanhar, né? Então, aí já mudou o processo. Tá? Mudou o processo. Aí, aquelas mesmas 3 falam, eu posso. Então, vamos junto, beleza? Então, houve aqui, ó, uma coisa mediana, entre 1 e o 3, né? Ok? Agora, vamos pensar aqui, ó, na narrativa 3. A diretora comunica que haverá uma reunião. Essa reunião vai ser feita em horário extra-classe. Os funcionários, eles recebem essa reunião extra-classe no seu ordenado, faz parte já do plano de carreira do profissional, né? E ela queria que todos os profissionais da educação fossem os coordenadores diários, coordenadores gerais, o pessoal do administrativo, os assistentes administrativos, os assessores pedagógicos, os professores, e inclusive representantes dos alunos, que já foi feita uma eleição em sala, tem 2 representantes desses alunos, 2 já confirmaram. Cara, o que vai ser feito aqui? Ó, um projeto político-pedagógico de excelência, né? Um projeto político-pedagógico de ampla discussão das ideias que são necessárias para que aquele ensino seja de qualidade. Para que aquele ensino seja de qualidade. Ok? É muito legal, né? É garantia de sucesso? Óbvio que não, porque o sistema é tão complexo que nós precisamos da versatilidade do PPP para ir administrando os problemas que surgirem a todo momento, né, que não estavam contemplados ali. Né? A escola tem isso, né? Ela tem material humano diverso. Tá? A democracia está já anunciada em 1985. Já está cristalizada? A resposta é não. Tá? Peguei uma frase aqui do Bertolt Brecht para você, né? Um teatrólogo alemão, poeta, né? Esses caras fora da curva, né? Ele soltou uma frase que diz assim: a cadela do fascismo está sempre no cio. O que isso significa? Que se nós deixarmos a participação de qualidade, a gestão democrática acontecer, alguém vai tomar o poder para organizar. Então, em nome da organização, em nome de bons resultados, esse cara toma o poder de volta. Seja ele um gestor, seja ele um diretor, seja ele alguém que esteja numa outra esfera de poder, mas isso só vai acontecer se houver a má gestão e a desorganização mesmo. Então, a boa gestão, a gestão democrática, a gestão de qualidade, impede essas esferas de retomarem o poder, ok? Tudo isso que eu falei que você viu que estava entre aspas, eu tirei daqui, ó. Se você quiser adquirir esse livro, muito legal. São 5 artigos escritos e organizados por professores, não só de Uberlândia, como Antônio Bosco, mas gente aí de São Paulo, gente de Santa Catarina. 5 excelentes artigos, coloquei aqui, ó, para você, né? Participação, PPP, Participação, Gestão e Qualidade na Educação. A minha edição foi de 2015, né? Mas eu creio que já tenha novas edições para vocês. Muito obrigado. Não esqueça aí, né, de clicar no sininho para você receber o vídeo da semana que vem. Semana que vem, possivelmente, a gente deve falar de alguma lei, possivelmente a LDB, que é importantíssima, tá bom? E embaixo aqui tem um link da aula sobre evasão escolar e todas as aulas que já tem nesse canal. Um abraço e um bom dia a todos.